Dois estudos feitos na China constataram que não há transmissão do coronavírus de grávidas para bebês durante a gestação. É uma ótima notícia porque tem muita mamãe preocupada. O artigo mais recente analisou o caso de 4 mães que estavam infectadas, mas os seus bebês nasceram saudáveis. Nós vamos conversar agora via Skype, porque os nossos convidados hoje estão todos via Skype, porque a gente está se prevenindo e cuidando das pessoas. Fica em casa, hein, gente? E aproveita e assiste Santa Receita. Mas nós vamos falar agora com o ginecologista e obstetra, o Dr. Fabiano Elisei Serra, que vai esclarecer essas dúvidas pra gente. Dr. Fabiano, boa tarde. Obrigada por estar com a gente hoje, nessa segunda-feira. Oi, Abiane. Boa tarde. Obrigado. É uma pena que a gente esteja tão distante hoje, mas estou bem contente de ainda assim poder participar e poder levar informação de qualidade para as pessoas. Muito obrigada. Vamos lá. Olha, eu tenho várias perguntas. A primeira delas é um pouco ampla, mas é para a gente entrar um pouco nesse assunto. A gente já começou falando que, segundo as pesquisas, a mamãe não infecta o bebê. O que a gente precisa saber de gestantes e bebês em relação ao coronavírus? Sabe o que é bacana, Biane? Realmente os estudos, ao contrário do que a gente tem com o vírus influenza, por exemplo, que é quando começou aquela crise do H1N1, você deve se lembrar bem, a gente não tem essa mesma comprovação relacionada ao coronavírus, ao SARS-CoV-2, que é o vírus que causa Covid-19, que é essa doença que está todo mundo amedrontado aí. E aí as gestantes, apesar de serem grupo de risco em outras situações, em outras infecções respiratórias, neste momento, para o coronavírus, não parece ser um grupo de risco e os estudos têm mostrado que elas evoluem naturalmente como uma pessoa jovem, sadia, sem outras complicações. O que eu acho que é importante a gente salientar aqui, Abiane, é a respeito de que a gestante tem uma imunidade um pouquinho mais reduzida, né? Por conta da gestação e por alterações que são naturais, fisiológicas da gestação. Então ela deve sim ter um cuidado a mais, apesar de não se enquadrar num grupo de risco no momento ainda, tá certo? Muito bom. Eu estava pensando, a gente tem várias perguntas, mas eu pensei muito, eu tenho colegas, amigas que estão para ganhar nenê. E aí a preocupação é como eu vou até o hospital, né? Eu devo ir com luva, né? Eu devo ir toda prevenida. Quem pode estar comigo ali? Será uma outra porta para que eu possa entrar, um outro caminho para que as grávidas passem, porque os hospitais estão lotados. Então, quais são esses cuidados para quem está para ter bebê? Elas precisam ter, principalmente na hora de ir para o hospital. Biane, um grande mito que existe é a respeito do uso de máscara. Todo mundo acha que usar a máscara vai se proteger. Na verdade, a máscara tem indicação para aquelas pessoas que já estão doentes, para que ela não dissemine o vírus. Então, tem muita gente colocando máscara para ir ao supermercado, para ir, enfim, para ir em qualquer lugar que seja necessário. E a máscara, a gente sabe que ela serve para proteção de grupos de risco ou daquelas pessoas que já estão doentes. Então, quem está doente tem que usar a máscara justamente para não transmitir a outras pessoas. Para as gestantes que estão para ganhar bebê, uma coisa que é importante orientar é que se ela tiver um contato com o obstetra bem próximo, o momento adequado de ir ao pronto-socorro também deve ser trabalhado, para a gente avaliar se realmente aquelas contrações traduzem para a gente um trabalho de parto ou se ainda não é o momento de buscar ajuda, né? E observando isso, chegando no pronto-socorro, as maternidades têm se adequado, têm tentado deixar esse grupo que está infectado com infecções respiratórias em geral, porque a gente às vezes não consegue distinguir o que é Covid-19 e o que são outras infecções respiratórias, mas os hospitais têm separado, em geral têm feito salas especiais para atendimento dessas pacientes. Então, assim, chegou a hora de nascer, a gente não vai ter muito o que fazer, vai ter que procurar sim a maternidade e ter o filho com segurança. O que é bom é que, assim, gestantes, a princípio, não têm um risco aumentado em relação à população geral. Isso não significa que elas não podem ficar graves, mas a taxa de letalidade em gestantes ela é muito pequena e a transmissão vertical, que é aquela transmissão que a mãe passa para o bebê, ela ainda não foi comprovada também. Então, a princípio, na hora de nascer, não vai ter o que fazer. A gente continua trabalhando também, porque esses casos eventualmente vão aparecer. E a mamãe que de repente já está com o coronavírus, o que ela tem que se preocupar com o bebê que acaba de nascer? Nossa, essa pergunta é muito importante, Abiane, porque isso é uma grande dúvida se as pessoas devem ou não amamentar. E o que tem mostrado, os estudos têm mostrado, e a China presenciou, a Itália agora também, é que mulheres que tiveram bebês, elas não estão contraindicadas a princípio a amamentar.
elas podem sim amamentar, desde que os hábitos de higiene e uso de máscara, nesse momento, considerando que a mãe está infectada, ela tem que usar a máscara, então deve ser feito antes da amamentação. Não existe ainda nenhuma orientação no sentido de separar mãe e bebê. Agora, se a mãe se sente muito insegura, o que ela pode fazer também, eventualmente, é ordenhar o leite e pedir para que outra pessoa dê. O que a gente não quer é que a gente desfaça esse vínculo materno, que ele é tão importante, tire da criança a possibilidade de amamentar um leite que traz segurança, que traz imunidade contra outras várias infecções. Então, nesse momento, não é recomendação afastar a criança da mãe, tá certo? Que bom, né? Porque eu acho que deve ser o momento que a mãe mais quer estar próximo da criança, a criança precisa da mamãe ali, e é importante a gente saber isso. A gente leu muitas pesquisas mesmo, eles estavam meio que desacordo, e agora a gente ficou sabendo um pouquinho disso que não, realmente esse afeto é importante, né? A mamãe tá perto do bebê, isso é muito importante. Lembrando que se de repente ela pedir para que alguém ajude, auxilie, tem que ter toda a higiene, né? Para lavar bem as mãos toda hora, álcool gel, para que outra pessoa também pegue, sei lá, uma madeira ou algo para dar para a criança, isso também é necessário, né, doutor? Isso, e se eventualmente a puérpera, aquela mulher que acabou de ter bebê, ficar grave, tiver algum sinal de gravidade, precisar, por exemplo, às vezes ser entubado ou alguma internação, aí sim, nesses casos, a gente talvez tenha que entrar com outras medidas. Se a equipe de saúde também não se sentir segura para manter a amamentação, também pode ser uma outra situação em que a gente contraindique. Mas, a princípio, a amamentação garantida para essas mamães. Com certeza, é o ato de amor. Mas e os papais, doutor? Como é que os papais ficam? No pré-natal, de repente, geralmente quer entrar com a mamãe, ou até mesmo no dia do parto, que ele quer participar e ver esse momento único da vida dele. O que eles devem fazer? Eles estão proibidos também ou não? Abiane, para os acompanhantes, existe uma lei, e isso é muito mais complicado. Mesmo que seja uma situação de pandemia, ir contra a lei também não é o ideal. Então, a lei do acompanhante permite sim que essas gestantes possam ser acompanhadas pelos maridos, mas existe uma orientação e uma conversa do obstetra com essas gestantes de que elas, eventualmente, se elas puderem, ir à consulta pré-natal sem os maridos, porque em vez de dois, será somente uma pessoa com risco de se infectar ou com risco de levar infecção a outras pessoas. Então, existe essa orientação. Durante o parto, o que a gente tem preconizado, e eu tenho visto algumas maternidades fazerem, é que o acompanhante ele seja fixo durante todo o tempo que essa mulher passar pelo trabalho de parto. Aquela troca de acompanhante que às vezes a gente permite, a gente não tem autorizado, né? Então, geralmente, um acompanhante por pessoa, e se o parto durar ali, se o trabalho de parto, indução, enfim, o tempo que demorar, se demorar 30 horas, esse acompanhante, infelizmente, vai ter que ficar com essa gestante até o final, tá certo? Tentando prevenir, mas também não tirar o direito da gestante ser acompanhada e ser cuidada e ter esse apoio psicológico e emocional durante o trabalho de parto, que é muito importante também e a gente também não pode tirar isso, né? Com certeza, doutor, muito obrigada por hoje, por esclarecer essas dúvidas. A gente tem visto muito, o que eu acho muito bonito, as pessoas ficando mais próximas dos médicos, né? Pedindo sim os conselhos, ficando mais atentos ao que vocês têm a nos dizer. O trabalho que você faz é lindo, né? Você dá vida, você inova uma família, então parabéns pelo seu trabalho, obrigada por falar com a gente um pouquinho hoje. Lembrando, né, doutor, que as mamães devem se cuidar como todos nós, é isso? Perfeito, as mamães têm que cuidar como todos nós e elas têm uma prerrogativa de às vezes ficar em casa mesmo que outras pessoas tenham que trabalhar, então elas são prioridades. Se tiver que alguém ficar em casa, vão ser essas mamães, independente se elas ainda não tiveram filho, e lógico, se elas tiveram vontade, elas vão estar de licença, mas se elas ainda não tiveram o filho, elas têm a prerrogativa de ficar em casa e trabalhar de casa. Abiane, eu queria mandar um beijo para a Clau, um beijo para o Júlio, dizer que eu estou cozinhando muito aqui em casa também nessa quarentena e tenho trabalhado também só nas situações em que envolve real necessidade. Os pré-natais eles podem continuar a serem acompanhados, eu queria dizer isso também para as mamães, tá? E o que a gente puder espaçar de consulta, a gente vai espaçar, sem trazer risco para essas mulheres e sem deixar também de prestar uma assistência a essas mães e esses bebês que a gente também não pode eventualmente perder, obviamente. Muito obrigada, doutor. Lembrando aqui as redes sociais do doutor, o Instagram é @Dr. Fabiano Serra e YouTube Dr. Fabiano Elisei Serra. Doutor, beijo dado, muito obrigado.